Sejam bem-vindos a mais um cafezito e hoje eu quero falar sobre como a vida seria insuportável sem a possibilidade de recomeçar. Eu estava pensando esses dias sobre uma coisa curiosa da vida. A maioria das pessoas vive como se estivesse sempre tentando começar de novo. E não de uma forma oficial, não de uma forma como um anúncio ou uma cerimônia, mas de uma maneira silenciosa, sabe? Repare que sempre esse recomeço é nas segundas-feiras, né? Alguém acorda na segunda-feira e diz que essa semana ela vai mudar, vai ser um recomeço na vida dela. Alguém erra com uma pessoa que ama e tenta consertar. Alguém olha para o próprio passado e diz que amanhã vai ser melhor, né? E isso é muito curioso porque todos nós fazemos isso, essa ideia de recomeçar. Nós tentamos de novo, recomeçamos, voltamos à estrada, né? Mas às vezes eu me pergunto, e se a vida não permitisse recomeços? Imagine por um instante que todos os erros seus não tivessem recomeço, que cada falha nossa fosse permanente, que cada decisão ruim fosse uma sentença sem retorno, que aquilo que você fez aos 15, aos 18 anos não tivesse como ser consertado ou te definisse para sempre, né? Que aquilo que você disse num momento de raiva não pudesse ser apagado, ou que o seu pior momento fosse um retrato da sua vida para sempre, sabe? Cara, isso seria horrível, horrível. Porque nós, seres humanos, erramos, nós falhamos, erramos por fraqueza, por ignorância, por orgulho mesmo, ou até por medo. Às vezes machucamos pessoas que amamos sem querer, ou às vezes tomamos decisões que não fazem sentido e que nos levam a outros lugares horríveis, né? E uma coisa é que existe um tipo de lembrança que ela só vem nas noites, quando você está prestes a dormir. Quando tudo fica em silêncio, essa lembrança ela volta sempre. E essa lembrança é: será que ainda existe vida para mim? Ou será que existe um recomeço? E essa ideia eu acho que vem na mente de todo mundo, né? E você deve estar se perguntando, será que existe um recomeço para mim? Um recomeço? Algo novo, né? Talvez existe algo no seu passado que você queira esconder, que você não queira contar para ninguém. Ou você deve estar se perguntando, será que existe uma fórmula onde eu volto no passado e tento consertar tudo para me poder seguir em frente com a vida? Mas o tempo ele não volta, né? Não tem como voltar no tempo. E aí resta apenas uma pergunta: o que fazemos com aquilo que já foi feito, se não tem como recomeçar? E curiosamente, mesmo carregando essas coisas, traumas ou decisões erradas, o ser humano é incrível porque ele sempre continua, né? Ele não para. O ser humano ele continua tentando, continua recomeçando, continua caindo e levantando e não para, né? Isso é muito incrível dos seres humanos. Eu acho que existe alguma coisa dentro de nós que insiste em acreditar que vai vir algo bom, algo novo. E é estranho isso, porque se fosse pensar pela lógica, muitas pessoas já teriam parado, muitas pessoas já teriam desistido, porque não vê saída ou não vê como recomeçar ou como esquecer algo do passado. Mas simplesmente o ser humano não desiste, ele sempre vai ter a esperança no coração. E isso é incrível. Nós tentamos ser melhor cada dia, tentamos amar melhor, tentamos viver melhor. E daí eu fico pensando, como? Da onde vem essa esperança no nosso coração?
essa esperança de algum dia vai ser melhor, algum dia eu vou recomeçar e eu não vou mais cair ou eu não vou mais errar. Da onde vem essa esperança, né? Por que o coração do ser humano continua acreditando em recomeço? De onde que surgiu essa ideia de que o passado não precisa ser o final da história ou o capítulo final, sabe? E se você parar para pensar, há mais de 2000 anos apareceu um homem no qual ele não tinha riquezas, não tinha exército, não tinha poder político, mas algo nele atraía as pessoas, principalmente as pessoas quebradas, corruptos, cobradores corruptos, prostitutas, homens violentos, pessoas rejeitadas pela sociedade em geral, né? Ou pessoas que já foram definidas pelos erros. E é engraçado que mesmo assim essas pessoas se aproximavam dele. Talvez porque perto dessa pessoa as outras pessoas sentiam que não era o fim, que ainda tinha um recomeço, né? E o nome desse homem que eu queria falar é Jesus. E uma das coisas mais impressionantes sobre ele é que ele não tratava as pessoas como se elas fossem um erro ou como se o passado delas já definissem elas. Não, ele não via as pessoas dessa forma, ele via o coração dela. O que ela pode ser daqui para frente. E quando todos apontavam o erro, ele via uma forma de transformação. Ele via a possibilidade de transformação. E quando todos queriam condenar, ele falava de perdão. E quando todos achavam que estava perdido, ele dizia que existe uma estrada de volta. Existe um recomeço. Jesus, ele dizia coisas que desafiavam a lógica da culpa, né? Ele dizia que quem cai pode levantar, ou que quem se perdeu pode voltar. E também dizia que ninguém está preso ao seu passado. E talvez seja por isso que 2000 anos depois, o nome dele aparece quando falamos de esperança. Porque Jesus, ele não olhava somente para o que as pessoas tinham feito. Ele olhava para aquilo que as pessoas poderiam se tornar. E pensando dessa forma, muda tudo, né? Porque quando alguém acredita em você, quando alguém acredita que você pode recomeçar, nos dá uma esperança, né? E o peso do passado começa a diminuir. Lamentações 3:22. O amor do Senhor Deus não se acaba, e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs. E como é grande a fidelidade do Senhor. Deus é tudo o que tenho, por isso eu confio nele. O Senhor é bom para todos os que confiam nele. Por isso que o ser humano, eu acho que ele nunca perdeu a confiança, a esperança lá no fundo, né? Lá no fundo do seu coração. Porque existe algo dentro de nós que nos fala que a história não termina no erro, que a queda não é o fim da estrada, e se existe a possibilidade do recomeço, então existe algo muito importante que cada um de nós precisamos considerar. Se foi Jesus quem trouxe essa ideia essa mensagem de recomeço, né? Então talvez em algum momento da nossa vida, da nossa pequena vida, né, aqui na Terra, cada pessoa precisa se aproximar dele. E eu digo se aproximar não por tradição ou por religião, mas porque nele existe algo que todos nós seres humanos buscamos em silêncio, que é o recomeço, a chance de
recomeçar, a chance de nascer de novo. Porque sem a possibilidade de recomeçar, sem a possibilidade do perdão, como eu disse, a vida seria pesada demais para ser carregada, né? Isaías 1:18. O Senhor Deus diz: venham cá, vamos discutir este assunto. Os seus pecados os deixarão manchados de vermelho escuro, mas eu os lavarei, e vocês ficarão brancos como a neve, brancos como a lã. Se forem humildes e me obedecerem, vocês comerão das coisas boas que a terra produz. E é exatamente isso, né? No fundo, todos nós seres humanos buscamos exatamente a mesma coisa, uma forma de começar de novo, uma forma de não cair, uma forma de nascer de novo. Vamos nos aproximar de Jesus, porque é a nossa única forma de recomeçar, de nascer de novo. Esse foi mais um cafezito. Obrigado por assistir e fiquem em paz.